A casa parecia maior quando ele não estava. Eu sempre percebia isso nos primeiros dias depois que meu marido viajava. Não era só o espaço físico. Era como se as paredes também aprendessem a respirar mais devagar. O som dos meus passos ecoava de um jeito estranho, quase como se alguém estivesse ouvindo, mas nunca respondendo. O silêncio tinha peso. Não aquele silêncio confortável de um final de tarde tranquilo, mas um silêncio que ocupa tudo, que entra pelos cantos da casa e se espalha por dentro da gente. E o mais estranho, eu já tinha me acostumado com isso. No começo, quando ele ainda dizia "eu volto logo", eu contava os dias. Depois, comecei a contar só as noites. E agora, eu nem contava mais nada. Só deixava o tempo passar, como se ele fosse uma visita que já não pede permissão para entrar. Naquela noite, eu sentei no sofá sem nem perceber porquê. A televisão estava ligada, mas eu não assistia. Era só um ruído tentando competir com o vazio. Olhei ao redor da sala. Nada tinha mudado. Tudo estava no mesmo lugar de sempre. Mas mesmo assim, parecia diferente. Como se a casa estivesse esperando alguma coisa acontecer. Ou alguém voltar. Eu suspirei devagar. Engraçado, como a ausência de uma pessoa pode mudar tudo sem tocar em nada, pensei. Na cozinha, a xícara de café ainda estava pela metade. Eu nem lembrava mais se tinha tomado por hábito ou por tentativa de preencher o tempo. Algumas coisas a gente faz só para fingir que o dia está andando. Foi quando ouvi o som leve de unhas no chão. Ele apareceu antes mesmo de eu olhar. Max, meu cachorro, entrou na sala com aquele jeito calmo, quase como se soubesse que não precisava fazer barulho para ser notado. Ele sempre foi assim, presente sem exigir atenção, perto sem pedir nada em troca. Ele parou perto do sofá e me olhou. E por um segundo, eu tive a sensação estranha de que ele era o único que realmente me via naquela casa. "Oi, meu amor", eu murmurei, tentando sorrir. Ele abanou o rabo devagar, como se entendesse não as palavras, mas o tom. Me inclinei e passei a mão na cabeça dele. O pelo dele estava quente, vivo, real. Uma presença que contrastava com tudo ao redor. "Pelo menos você não me deixa falando sozinha, né?" Eu disse baixinho, quase rindo de mim mesma. Max encostou o focinho na minha mão. E naquele pequeno gesto, alguma coisa dentro de mim relaxou por um instante. Eu sabia que era estranho pensar assim, mas às vezes parecia que ele preenchia espaços que nem eram dele para preencher. Espaços que nem eu mesma sabia nomear. A noite continuou caindo lá fora, lenta e indiferente. E dentro da casa, o tempo parecia não ter pressa nenhuma de me salvar daquilo que eu sentia. Eu me encostei no sofá, com Max ao meu lado, e deixei o silêncio existir. Mas pela primeira vez, ele não parecia só vazio. Parecia espera. E eu não sabia exatamente o que estava esperando. Eu não percebi exatamente quando isso começou. Talvez tenha sido aos poucos, como a chuva que começa leve e, quando a gente nota, já está encharcado. Mas naquela fase da minha vida, Max tinha deixado de ser só o cachorro da casa. Ele tinha virado companhia. Não aquela companhia barulhenta, que exige conversa ou resposta, mas uma presença constante, silenciosa, que não pergunta nada e mesmo assim permanece. Eu comecei a falar com ele sem pensar. No início eram coisas pequenas. "Hoje foi um dia meio estranho. Você também sente quando a casa fica pesada assim?" E, claro, ele não respondia. Mas também não saía. Ele ficava. E isso, de algum jeito que eu não sabia explicar, era suficiente. Meu marido continuava viajando com frequência. Às vezes eu recebia mensagens curtas, cheias de pressa. Outras vezes, nem isso. E com o tempo, eu fui entendendo uma coisa que doeu mais do que eu esperava. A ausência não é o momento em que alguém vai embora. É quando você percebe que consegue viver sem a presença dele. Mas Max não me deixava entrar nesse vazio sozinha. Ele sempre estava perto. No sofá, no chão da cozinha, no corredor quando eu passava. E principalmente, ele me olhava. Não era um olhar qualquer. Era como se ele tivesse me reconhecendo de um jeito que ninguém mais fazia naquela casa. Uma noite, eu sentei no chão da sala sem nem perceber. O cansaço tinha virado rotina, e a solidão, também. Max veio até mim devagar e encostou a cabeça no meu colo. Eu sorri sem força. "Você não entende nada do que eu tô falando, né?" Eu disse baixinho. Fiz uma pausa. E depois completei, quase sem voz.
Ou entende mais do que ninguém. Fiquei fazendo carinho nele enquanto o silêncio preenchia tudo outra vez. Mas dessa vez não parecia tão agressivo. Parecia suportável. Como se ele estivesse ali segurando alguma coisa que eu não conseguia segurar sozinha. Ele não fala. Mas às vezes parece que entende tudo o que eu não consigo dizer. Essa frase ficou repetindo na minha cabeça depois que eu a falei. Porque era verdade. Ou pelo menos, era o mais próximo de verdade que eu conseguia sentir naquele momento. Max fechou os olhos devagar, como se estivesse descansando dentro do meu sentimento, não só do meu toque. E eu fiquei ali, parada, percebendo uma coisa perigosa e silenciosa nascendo dentro de mim. Eu já não esperava mais ser compreendida por ninguém. Porque eu já tinha alguém que me fazia sentir compreendida sem dizer uma única palavra. Aquele dia começou como qualquer outro. Pelo menos, foi o que eu pensei. Max estava mais agitado do que o normal. Andava pela casa como se tivesse ouvido alguma coisa que eu não conseguia escutar. Ele ia até o corredor, voltava para a sala, parava na porta do quarto. E insistia em me olhar como se estivesse tentando me chamar para algo. Calma, menino, o que foi? Eu perguntei, rindo de leve. Mas ele não relaxava. Foi quando eu decidi levantar do sofá. Talvez fosse só tédio. Ou talvez eu já estivesse me acostumando com a ideia de seguir ele sem questionar muito. Max entrou no quarto primeiro. Eu fui atrás. O quarto estava do jeito normal. Cama arrumada, luz suave entrando pela janela, aquela sensação de pausa no tempo que sempre ficava quando meu marido viajava. Mas Max não parou ali. Ele foi direto até a mesa de cabeceira. E começou a cheirar com insistência. Max, sai daí, eu disse, mas minha voz não tinha firmeza nenhuma. Ele continuou. E então, sem querer, ele derrubou o celular do meu marido no chão. O som foi seco. Pequeno. Mas dentro de mim, algo também caiu. Eu olhei para o aparelho. Por alguns segundos, eu só fiquei parada. Eu não tinha intenção nenhuma de mexer. Mas o celular vibrou. Uma notificação apareceu na tela. E foi aí que tudo mudou. Eu me agachei devagar, quase como se meu corpo estivesse se movendo antes da minha consciência decidir. Max sentou ao meu lado. Quieto. Como se agora ele também estivesse esperando. Peguei o celular. A tela acendeu sozinha. Uma mensagem. Depois outra. E outra. Não eram longas. Não eram escandalosas. E talvez por isso mesmo, foram piores. Você sumiu de novo. Eu achei que você ia responder ontem. Tá tudo bem entre a gente ou não? Eu senti meu estômago apertar. Não era uma prova clara de nada. Mas era alguma coisa. Uma presença. Uma história paralela que eu não conhecia. Eu deslizei a tela sem pensar. Mais mensagens. Mais silêncio dele respondendo tarde, ou não respondendo. E cada frase parecia me empurrar um pouco mais para fora do lugar onde eu achava que estava segura. Eu não estava procurando a verdade, mas ela simplesmente apareceu na minha frente. Eu sussurrei isso sem perceber. Max encostou o focinho na minha perna. Como se estivesse dizendo alguma coisa que eu não conseguia traduzir. Fiquei ali sentada no chão do quarto por um tempo que eu não sei medir. Segurando um celular que parecia mais pesado do que deveria. Não era uma traição explícita. Não tinha nada óbvio. Mas tinha distância. Frieza. Algo que já existia antes, e que eu só não tinha querido ver. Eu bloqueei a tela e coloquei o celular de volta na mesa. Minhas mãos estavam frias. Você sabia disso? Eu perguntei baixinho para o Max, sem olhar para ele. Claro que ele não respondeu. Mas ele não saiu de perto de mim. E isso, de alguma forma, foi pior. Porque o silêncio dele não parecia vazio. Parecia consciente. Naquela noite, eu deitei na cama mais cedo do que o normal. Max subiu e ficou aos meus pés. Mas eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, repetindo as mensagens na minha cabeça como se elas tivessem virado um eco. Não era o que eu tinha visto, era o que eu tinha sentido. Uma pequena rachadura. Quase invisível. Mas suficiente para mudar o jeito que eu respirava dentro da minha própria vida. E pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei se eu ainda sabia tudo sobre o homem com quem eu dividia a minha casa. Eu tentei agir como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, acordei com aquela luz fraca entrando pela cortina, como se o mundo estivesse fingindo normalidade junto comigo. Max já estava de pé,
me olhando com a mesma calma de sempre, como se ele soubesse que algo dentro de mim tinha mudado, mesmo eu não dizendo uma palavra. Bom dia, eu murmurei, forçando uma leveza que não existia. Ele abanou o rabo devagar. E isso quase me quebrou. Porque a vida continua. Mesmo quando a gente não acompanha. Eu fui para a cozinha, fiz café, abri a janela. Pequenas coisas. Movimentos automáticos. Como se rotina pudesse apagar pensamento. Mas não apagava. As mensagens ainda estavam lá dentro da minha cabeça, repetindo como um eco que não respeita silêncio. E o pior não era a dúvida. Era o fato de que eu não conseguia mais voltar a ser ignorante sobre ela. No almoço, eu olhei para o celular algumas vezes. Nenhuma nova mensagem dele. Nada. E esse nada começou a parecer mais alto do que qualquer palavra. Max ficou perto de mim o tempo todo. Deitava no chão da sala quando eu sentava. Me seguia quando eu levantava. Encostava em mim sem pedir permissão, como se estivesse tentando me lembrar de que eu ainda estava ali. E eu estava. Mas não inteira. À tarde, eu sentei no sofá e fiquei olhando para o nada. A televisão estava ligada, mas parecia distante, como se viesse de outra casa. Foi quando eu falei sem perceber. Às vezes, o silêncio responde mais do que qualquer conversa. Max levantou a cabeça. E ficou me olhando. Eu ri sem humor. Engraçado. Eu sempre achei que o problema era o que ele dizia. Mas talvez seja tudo o que ele não diz. Fiquei em silêncio depois disso. O tipo de silêncio que não descansa. Ele pesa. E dentro dele, comecei a perceber algo desconfortável. Eu não estava mais tentando entender o meu marido. Eu estava tentando justificar a ausência dele. E isso era diferente. Muito diferente. Mais tarde, eu peguei o celular de novo. Não por curiosidade dessa vez. Mas por fraqueza. Abri as mensagens outra vez. Li tudo de novo. Cada frase agora parecia menos confusa. E mais clara. Não era uma prova de traição. Era uma prova de distância. De alguém que ainda existe na sua vida. Mas já não está nela. Eu fechei o celular devagar. E fiquei olhando para minha própria mão como se ela pertencesse a outra pessoa. Max subiu no sofá sem pedir licença. Encostou a cabeça na minha perna. E ficou ali. Sem exigir nada. Sem perguntar nada. Só ficando. Eu passei a mão na cabeça dele devagar. Você nunca me deixa sozinha, né? Eu sussurrei. Ele respirou fundo, como se aquela frase tivesse algum significado que só ele entendia. E eu me peguei pensando em algo que não queria pensar. Talvez eu estivesse me acostumando com a presença dele mais do que com a ausência do meu marido. Assustador. Porque não era culpa de ninguém. Era só realidade. À noite, eu fiquei sentada no escuro por alguns minutos antes de acender a luz. Max ficou comigo. E naquele silêncio, eu entendi uma coisa que não tinha coragem de admitir antes. Não era só o que estava acontecendo entre nós dois. Era o que estava deixando de acontecer. E isso também é uma forma de perda. Quando eu finalmente deitei, não procurei o sono. Só procurei resposta. Mas o silêncio não respondeu. Ele só continuou ali. Como sempre esteve. Eu não planejei aquele encontro. Na verdade, nada naquela fase da minha vida parecia ser planejado. As coisas simplesmente aconteciam, como se a rotina tivesse perdido a capacidade de avisar o que viria depois. Era fim de tarde quando eu saí com Max para a caminhada habitual. O ar estava mais leve naquele dia, com aquele vento suave que faz as árvores parecerem vivas de um jeito diferente. Max caminhava ao meu lado, tranquilo, mas atento, como sempre. Foi na esquina da rua que eu o vi pela primeira vez. O homem do outro lado da rua. Ele estava encostado no portão de uma casa, mexendo no celular, como se estivesse esperando alguém ou apenas matando tempo. Nada nele chamava a atenção de forma exagerada. Era comum. Simples. Real. Mas foi exatamente isso que me desarmou. Porque o comum, às vezes, é o que mais falta na vida de quem já se acostumou com a ausência. Ele levantou o olhar. E me viu. Não foi um olhar invasivo. Nem insistente. Foi direto. Como se ele realmente tivesse me notado. Eu desviei primeiro, sem motivo claro. Mas senti. Senti aquele pequeno impacto invisível de ser percebida. Boa tarde, ele disse depois de alguns segundos, com naturalidade. Eu hesitei. Boa tarde, respondi. E segui andando.
Mas Max parou por um instante, olhando na direção dele. Como se também tivesse sentido algo no ar. Nos dias seguintes, aquilo se repetiu. Não de forma planejada. Eu saía com Max, e às vezes ele estava ali. Às vezes não. Mas quando estava, sempre havia aquele pequeno momento de reconhecimento silencioso. Nada demais. Nada errado. E ainda assim, algo começava a se formar. Uma presença que não invadia, mas existia. Um tipo de atenção que eu já não estava acostumada a receber. Um dia, ele comentou: "Seu cachorro é tranquilo." Eu ri de leve. Ele é mais estável que muita gente que eu conheço. E foi isso. Uma frase simples. Mas depois que eu me afastei, fiquei pensando nela mais tempo do que deveria. Porque fazia muito tempo que ninguém conversava comigo sem pressa. Sem distração. Sem estar tentando sair logo dali. Em casa, nada mudava. Meu marido continuava distante, presente só em fragmentos, mensagens curtas, horários confusos, respostas que chegavam quando já não importavam tanto. Mas lá fora, havia alguém que me via inteira por segundos. E isso começou a bagunçar algo dentro de mim. Não era amor. Não era decisão. Era percepção. Eu me senti vista de um jeito que eu já tinha esquecido que existia. E isso é perigoso. Porque quando a gente lembra como é ser notada, a solidão dentro de casa começa a gritar mais alto. Naquela noite, eu fiquei no sofá com Max ao meu lado. E pela primeira vez, eu não pensei só no meu marido. Nem só no silêncio. Eu pensei em mim. E no que acontece quando alguém percebe que ainda existe fora do lugar onde foi esquecida. Eu comecei a perceber que não era só a minha vida que tinha mudado. Eu também tinha mudado. Mas o mais estranho é que eu não percebi quando isso aconteceu. Max foi o primeiro a reagir. No começo, era sutil. Coisas pequenas demais para alguém dar importância. Ele me seguia mais de perto nas caminhadas. Ficava olhando mais tempo do que o normal quando eu parava em algum lugar. E, principalmente, ele parecia mais atento aos meus silêncios. Como se eu estivesse dizendo alguma coisa sem abrir a boca. Uma tarde, eu estava na sala olhando para o celular sem realmente ver nada. Max veio até mim devagar. Sentou. E ficou me encarando. Não era aquele olhar comum de espera ou carinho. Era diferente. Mais profundo. Mais fixo. Que foi, Max? Eu perguntei, tentando sorrir. Ele não se mexeu. Só continuou me olhando. E naquele instante, eu tive uma sensação estranha, quase desconfortável. Como se ele estivesse tentando ler algo que eu ainda não tinha coragem de admitir nem para mim mesma. Eu desviei o olhar primeiro. E isso me incomodou. Porque não era ele que estava desconfortável. Era eu. Nos dias seguintes, isso se repetiu. Max já não era só companhia. Ele parecia observador. Como se cada gesto meu tivesse um peso diferente agora. Quando eu sorria sem motivo, ele inclinava a cabeça. Quando eu ficava em silêncio por tempo demais, ele se aproximava. Quando eu olhava para a rua mais do que o normal, ele ficava ao meu lado, imóvel. E eu comecei a me perguntar se era impressão minha. Ou se eu estava começando a ser transparente demais. Uma noite, eu sentei no sofá com ele. A casa estava quieta, como sempre. Mas dessa vez, o silêncio parecia mais denso. Mais consciente. Max colocou a cabeça na minha perna. E eu passei a mão nele devagar. Você anda me olhando diferente. Eu murmurei. Ri baixo. Ou talvez eu é que esteja diferente. Ele suspirou fundo, como se entendesse exatamente o peso daquela frase. E foi aí que me veio um pensamento que eu não consegui afastar. E se ele realmente entende mais do que eu imagino? Não no sentido literal, mas emocional. Como se ele fosse um espelho do que eu tento esconder. Eu fechei os olhos por um instante. E quando abri, Max ainda estava me olhando. Firme. Calmo. Sem julgamento. Mas também sem ignorância. Ele me olhou como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro de mim. E pela primeira vez, essa ideia não pareceu exagerada. Pareceu assustadoramente possível. Porque eu já não estava só escondendo coisas do mundo. Eu estava começando a esconder de mim mesma. E talvez, ele fosse o único que ainda não tinha deixado passar nada. Eu não sei exatamente em que momento as coisas deixaram de ser simples. Talvez não tenha sido um momento. Talvez tenha sido um acúmulo de pequenos silêncios, pequenos olhares,
pequenas ausências que foram me mudando sem pedir permissão. Mas naquela noite, eu senti que algo dentro de mim tinha chegado no limite. Max estava deitado no tapete, quieto como sempre, mas atento de uma forma diferente. Como se ele também soubesse que eu não estava bem. Eu andava de um lado para o outro na sala sem perceber. O celular na mão. A tela acesa. Uma conversa. Outra notificação. E depois, o nome dele. O homem do outro lado da rua. Eu não deveria ter respondido. Eu sabia disso antes mesmo de abrir a mensagem. Mas eu abri. Você sumiu hoje. Simples. Direto. E por algum motivo que eu não queria admitir, aquilo me atingiu mais do que deveria. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Max levantou a cabeça. Me observando. Como sempre. Eu não sei o que estou fazendo. Eu murmurei, sem perceber que tinha falado em voz alta. Meu dedo pairou sobre o teclado. Uma resposta começando a se formar. Pequena. Inofensiva. Só uma frase. Só um sinal de presença. Nada demais, certo? Mas dentro de mim, alguma coisa gritou em silêncio. Não era culpa ainda. Era tensão. Aquela sensação de estar em uma linha invisível, sabendo exatamente onde ela está. E mesmo assim ficando perto demais dela. Eu sentei devagar no sofá. Respirei fundo. Max se aproximou e colocou a cabeça na minha perna. E naquele contato simples, eu senti tudo pesar mais. Meu marido. A distância. O vazio. Os olhares. As mensagens. Tudo junto, como se a minha vida tivesse sido dividida em partes que eu não sabia mais encaixar. Eu encarei o celular de novo. E quase respondi. Quase. Mas parei. Fiquei imóvel. O dedo parado. O coração acelerado. E então, eu bloqueei a tela. Como se aquele gesto tivesse salvado algo que eu nem sabia se ainda existia dentro de mim. Eu soltei o ar devagar. Eu não cruzei a linha, mas cheguei perto o suficiente para nunca esquecer. Max continuou me olhando. Calmo. Silencioso. E pela primeira vez naquela noite, eu senti que ele não estava só me observando. Estava me puxando de volta. Para mim mesma. Naquela noite, eu não consegui dormir. Não era cansaço físico. Era algo mais profundo, como se a minha mente tivesse decidido não me dar descanso até que eu finalmente olhasse para tudo aquilo que eu vinha evitando há semanas. Max estava deitado aos meus pés, como sempre. Calmo. Presente. Respirando devagar, como se o mundo ainda fosse simples demais para ele se preocupar com qualquer coisa. Eu fiquei olhando para o teto por muito tempo. E, pela primeira vez, eu não pensei em mensagens, nem em silêncio, nem no homem do outro lado da rua. Eu pensei em mim. Em tudo o que eu vinha sentindo, mas não nomeando. Em como eu tinha começado a me acostumar com a ausência de alguém que, tecnicamente, ainda estava na minha vida. E em como isso tinha me ensinado a aceitar menos do que eu precisava. Max se mexeu levemente. Encostou a pata na minha perna. Como se estivesse dizendo, eu ainda estou aqui. E isso me atingiu de um jeito estranho. Porque não era sobre ele ser um cachorro. Era sobre ele ser constante. Enquanto tudo na minha vida parecia incerto, ele era o único ponto que não mudava. Eu me sentei na cama devagar. E fiquei olhando para ele. Você me viu primeiro do que eu mesma, não viu? Eu sussurrei. Ele não respondeu. Mas não precisava. Porque, de algum jeito, eu já sabia a resposta. Nos últimos dias, semanas, talvez meses, eu tinha estado perdida dentro de uma rotina que parecia vida, mas não era presença. Eu tinha confundido estabilidade com conexão. E silêncio com normalidade. Eu passei a mão no pelo dele devagar. E senti um aperto no peito que não era dor pura. Era entendimento. Ele não mudou minha vida. Ele só me mostrou o que eu já estava sentindo e não queria admitir. Eu disse isso em voz baixa, quase como se fosse um segredo que finalmente tinha encontrado saída. Max abriu os olhos por um instante. E me olhou. Dessa vez, não parecia só observação. Parecia aceitação. Como se ele não estivesse me julgando por nada do que eu descobri. Nem pelo que eu quase fui. Nem pelo que eu deixei crescer dentro de mim em silêncio. Naquela hora, eu entendi algo que doeu mais do que qualquer mensagem ou ausência. Eu não estava sozinha porque alguém tinha me deixado sozinha. Eu estava sozinha porque eu tinha parado de me enxergar dentro da minha própria vida.
E isso era mais difícil de admitir. Mais tarde, fui até a janela. A rua estava quieta. O mundo lá fora continuava o mesmo. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado de lugar. Eu pensei no meu marido. Não com raiva. Não com saudade. Mas com clareza. Ele era parte da minha história. Mas não podia ser o único capítulo da minha vida. E isso não fazia dele o vilão. Nem de mim a vítima. Fazia de nós duas pessoas perdidas em direções diferentes. Max veio até mim. Encostou o corpo na minha perna. E ficou ali. Eu me abaixei e abracei ele com cuidado. Obrigada, eu murmurei. E dessa vez, a palavra não era vazia. Era reconhecimento. Porque ele tinha sido mais do que companhia. Ele tinha sido espelho. E espelhos não mudam o que somos. Eles só mostram. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não era felicidade completa. Nem tristeza. Era clareza. Aquela clareza silenciosa que não grita, mas também não deixa você voltar a ser quem era antes. Max ainda estava ali. Respirando devagar. Como sempre. E eu entendi que nada tinha acontecido de fora para mudar minha vida. Tudo tinha acontecido dentro de mim. As ausências. Os silêncios. Os olhares. A necessidade de ser vista. De ser ouvida. De ser lembrada. E no meio disso tudo, Max não tinha me transformado. Ele tinha me revelado. Eu passei a mão na cabeça dele uma última vez naquela manhã. E sorri de leve. Eu acho que agora eu entendi. Ele fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia um vazio. Parecia uma resposta tranquila. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu finalmente parei de fugir de mim mesma.